vídeo rápido, sem muita edição, para quebrar o jejum. Tem uma dica bem simples, bem prática e interessante para você aplicar a qualquer tipo de grupo antes de ingressar. Observe como é que o grupo trata aqueles que saíram, aqueles que não fazem mais parte do movimento ou da instituição da entidade. Esse vai ser um termômetro para você entender como eles vão te tratar no dia que você sair. Mesmo que você não pense em sair atualmente, se o grupo trata mal quem sai, isso é um indicativo de que ele pode servir lá dentro como uma certa prisão. Ou seja, depois que você entra, a dinâmica grupal te envolve de certa maneira que você percebe que sair é quase um perigo. Ou seja, esse grupo vai acabar servindo como uma coleira, uma prisão, uma instituição totalitária. A dica básica é essa, mas desenvolvendo um pouco a gente pode entrar na questão do fanatismo. O que eu vou chamar de fanatismo aqui é algo que pode ser uma manifestação individual. A gente observa, por exemplo, hoje em dia parece que o debate político está muito polarizado na população, como uma luta do bem entre o mal, entre esquerda e direita, né? Um lado acha que o outro é a fonte de todo o mal e vice-versa. E assim a gente acaba conhecendo pessoas que demonstram um certo fanatismo acirrado, que se você emitir a sua opinião política para aquela pessoa e levar só um xingão, você sai no lucro. A gente vê muito radicalismo nesse tipo de debate. Isso existem pessoas que são assim, ou com determinados assuntos, elas são assim mais imaturas e sensíveis. Então, se você discordar delas, elas podem partir para agressão contra você. Mas grupos sectários ou grupos altamente controladores têm essa característica na dinâmica do grupo. Então já deixa de ser apenas uma questão, uma característica individual para ser uma característica do grupo. E existem grupos que vão tratar muito mal a pessoa que discordar ou que se afastar. Hoje você pode verificar isso na internet para grupos maiores que já tem alguma manifestação online, né? Grupos saudáveis não se envolvem em campanhas tão obsessivas para denegrir a personalidade de alguém. Por exemplo, uma empresa, se você vai, critica, coloca uma reclamação sobre uma empresa em algum site, pode ser que tenha um ou outro que vão reclamar da sua crítica e outros vão te defender. A empresa geralmente vai tomar alguma postura de tentar resolver a situação, se ela for idônea, vai se manifestar, ou se a empresa tiver alguma culpa no cartório, ela vai tentar fugir daquele problema de qualquer maneira. Mas não é como a gente vê nas seitas, por exemplo. Reiteradamente qualquer tipo de crítica ela é recebida ostensivamente pelos admiradores daquela seita de forma muito ruim, respondida com ataques pessoais desses seguidores, que inclusive nem são representantes das seitas. Então, mais ou menos para ilustrar, é como se eu de repente agora eu falasse que eu não gosto de Coca-Cola, e aí quem gosta de Coca-Cola vai se manifestar e querer me atacar e atacar minha personalidade de uma maneira assim excessiva e gritante, como se fosse realmente um grande pecado falar mal ou não gostar daquele grupo e daquelas ideias. Você pode verificar isso ao vivo se você tem contato com os participantes do grupo, mas é claro que se você perguntar para eles diretamente, eles vão dizer, não, nós tratamos bem todo mundo. Então é até bom não perguntar, senão eles vão desconfiar e achar que você está investigando, e aí eles vão querer começar a manipular a imagem deles para você, para ficar bem. Mas a pessoa participando um pouco, assim, interagindo um pouco, daqui a pouco ela escuta uma história aqui, outra ali, de alguém que saiu, e a gente percebe que as histórias sobre quem saiu são sempre as mais macabras opiniões sobre aquelas pessoas. Então o fulano saiu porque, nossa, ele era manipulador, ele fazia muito mal. Então é muito curioso que esses mesmos grupos que exaltam a pessoa, que entra como uma pessoa altamente especial e acima da média da população, uma pessoa das poucas mais lúcidas, e as que saem são os piores monstros, né? Então, se eles tiverem razão nesse discurso, então é que aquele grupo realmente está piorando as pessoas. Quer dizer, entra um santo e sai um diabo. Quer dizer, um tipo de grupo que exalta o lado pior das pessoas. Às vezes eu defendo aqui, eu estou também pesquisando a ideia sobre a relação entre as seitas e a dependência de drogas, que são muito parecidas, e são duas coisas que elas parecem que acabam exaltando o lado pior das pessoas.
Outra coisa que se percebe nos depoimentos em relação a quem saiu, tanto os depoimentos de membros de grupos sectários, o que eles falam sobre quem saiu, como os depoimentos de quem saiu sobre a relação que teve com a seita, existe, parece, uma cortina de silêncio que deixa entender que houve algum atrito mal resolvido, que se for mencionado hoje, esse atrito ainda vai evocar alguma dor ou algum constrangimento, é algo que ainda machuca. Então isso evidencia um pouco que esses grupos, eles criam relações dolorosas. Sim, então antes de você entrar em qualquer grupo, procura observar se esse é um grupo que produz esse tipo de relação, porque se você for um pouco mais lúcido, não vai querer entrar e se arriscar, se sujeitar a esse tipo de dinâmica. Se o grupo trata mal quem saiu, é melhor você não entrar, porque depois para sair vai ser como uma prisão, vai ser como algo que vai te machucar e vai te prejudicar. Então esse é o recado de hoje, aguardo os comentários e até uma próxima.